Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Primeiramente, meus amados, eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sou grato a Deus, sou grato a vocês, meus irmãos, que no primeiro e segundo estudo, primeira e segunda semana do nosso estudo, vocês assistiram, vocês deram o seu like, vocês compartilharam, houve bastante visualizações. Deus abençoe a vida de todos. Isso é sinal de que o estudo da palavra de Deus interessa a muitas pessoas ainda. E desde já, meu irmão, quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm fazendo sobre minha vida. Vocês vêm me ajudando muito a me fortalecer mais e mais. Muito grato a vocês, meus irmãos. Muito grato a Deus e a vocês. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa terceira semana de estudos, eu quero falar sobre Atos, no seu capítulo 5. E o seu versículo 1 e 2 que nos diz: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Até aqui. Meus irmãos, neste capítulo de Atos 5, veremos a apresentação do contraste existente entre uma pessoa com o coração completo em Deus e aquelas pessoas que entregam parcialmente sua vida para Deus. As diversas ameaças do mestre da lei, vista na exposição de Atos 4, serviram como propulsão para levar os apóstolos a nível mais profundos de confiança em Deus. Nesse relato de Atos 5, a igreja de Cristo continua crescendo e os apóstolos viviam maravilhas extraordinárias após serem capacitados pelo Espírito Santo. Mas ao passar da igreja, que a igreja crescia, a perseguição dos mestres da lei aumentava. Além disso, 2 integrantes dos crentes, a qual nós vimos aqui, Ananias e sua esposa Safira, agiram de modo desprezível, meu irmão. E como os mestres da lei dão ênfase à diferença de quem serve e não serve ao Senhor, dessa forma, importantes ensinamentos são trazidos nesse texto, para que você não se contenta com uma comunhão superficial e rasa com Deus, mas que você venha buscar uma profunda intimidade com Deus. Então, meu irmão, venha comigo, vamos analisar esse estudo, essa palavra poderosa de Atos 5 e entender mais sobre como ter uma vida inteiramente voltada ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. O Evangelho Lucas, depois de mencionar o Atos
o ato de generosidade de Barnabé, lá no final de Atos 4, decidiu contar a história de duas pessoas que não estavam em unidade com os crentes e muito menos agindo com alguém deles. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva. E mesmo com tantas maravilhas operadas pelo Senhor dentre o povo, os dois não deixavam os comportamentos pecaminosos para trás. Eles agiam de má fé. Em seguida, o Evangelho trouxe informações sobre o crescimento contínuo da igreja, bem como o aumento do conflito entre os apóstolos e mestres da lei. Olha, meu irmão, enquanto morte, fúria e inveja foram resultados de Ananias, Safira e de todos os falsos mestres daquele tempo, foram a morte. Qual o resultado, meu irmão, de atos pecaminosos? A alegria do Espírito Santo enchia o coração daqueles que eram completamente devotos e obedientes ao Senhor. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que disputaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Meus amados irmãos, o preço de uma entrega pela metade ao Senhor, seja ela em todas as áreas, uma oferta, uma obra, algo que você for fazer para o Senhor, faça por inteiro, não faça pela metade. Não faça pela metade. Porque Deus não faz nada pela metade para você. Ananias e Safira venderam uma propriedade para contribuir nas finanças do ministério dos apóstolos e da igreja de Cristo.
mas pela ganância, pelo egoísmo, pela ação do inimigo a qual eles deixaram agir sobre suas vidas, os dois tiveram uma parte do dinheiro da venda e entregaram o restante do valor, como se aquilo fosse tudo o que eles tinham arrecadados. Eles mentiram para o Espírito de Deus, pois a oferta não era destinada aos homens, mas era para o Senhor, para a obra do Senhor. Por isso, o Espírito Santo conduziu o apóstolo Pedro nessa situação para culminar na morte de Ananias e Safira, trazendo grande temor para toda a igreja. Além disso, meu irmão, quando alguém faz uma oferta a Deus, não olha para as ofertas, Deus não olha para a oferta em si, Deus olha para o coração daquele que realizou a tal oferta. Olha o que diz Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Crentes como Barnabé, de Atos 4, versículo 9, não ofertavam para conseguir algum reconhecimento ou benefício. E o ato de ofertar, meu irmão, era apenas uma expressão de seus corações fiéis e completamente adoradores ao Rei, ao Senhor. Agora, meu irmão, Ananias e Safira pensavam somente em si. E ele só pensava em si mesmo e em seres bem vistos. Eles queriam fama, eles queriam status, eles queriam ser famoso pela igreja. Mas o custo, meu irmão, de não ter entregado a vida totalmente ao Senhor foi bem alto para eles. Enquanto aqueles que tinham um coração inteiro em Deus continuavam vivendo ao extraordinário. Então, meu irmão, nesse estudo, eu quero que você entenda. Se entregue por inteiro para Deus. Não faça que nem Ananias e Safira. Não seja Ananias e Safira. Faça diferente. Entregue-se ao Senhor. Vai louvar um louvor? Louva de coração. Louva por completo. Vou fazer a obra do Senhor, faça por completo. Não faça pela metade. Deus não te dá nada pela metade. Deus te dá tudo por inteiro e abundância. Então, meus irmãos, esse é o estudo dessa terceira semana, o primeiro estudo dessa terceira semana. E esse estudo, meus irmãos, vai ser todo em Atos capítulo 5, os 7 dias. Amém? Para que você venha entender profundamente Atos 5. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe todos os seus projetos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Continue firme, meu irmão. Continue firme e não se esqueça jamais, meu irmão, jamais. O preço de uma entrega pela metade é árdua. Entregue-se por inteiro para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.